Olá você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje vamos estudar um pouco da história do mundo moderno. Especificamente, vamos trabalhar o movimento reformista protestante de João Calvino e, consequentemente, claro, o calvinismo. Antes de começarmos a nossa aula, peço que você deixe o seu like e, se você ainda não é inscrito em Aprendendo a Filosofar, se inscreva em nosso canal. Bem, sem mais delongas, vamos compartilhar os nossos Canvas e começar a nossa aula de hoje. Eis aí o nosso Canva inicial com o título A Reforma de João Calvino e o Calvinismo. João Calvino, como vemos aí, viveu entre 1509, início do século XVI, e 1564. Coloquei também ao lado uma cruz calvinista, sem o Cristo, porque assim eles representam a cruz do cristianismo. Bom, vamos então aos nossos conteúdos de hoje. Quem foi João Calvino? Sempre é bom compreender, ou quase sempre é bom compreender, quem é aquele que promove o pensamento ao qual nós nos dedicamos a estudar. João Calvino foi um francês que, como disse a vocês, viveu entre 1509 e 1564, era filho de um administrador de bens eclesiásticos na cidade de Noyon, um administrador de bens eclesiásticos da própria Igreja Católica. Então, o pai de Calvino trabalhava para a igreja. Eles viviam em Noyon, que é exatamente ali no meio do caminho entre Paris e a fronteira da Bélgica, no norte da França. Calvino estudou teologia e também direito. Ele era um intelectual. Seu pai foi excomungado, expulso da igreja, sob a acusação de desvio de fundos. Então, corrupção foi o problema que envolveu o pai de João Calvino, causando à família enorme dificuldade para sepultá-lo em terra sagrada, ou seja, em um cemitério católico. Por quê? À época, e durante muito tempo, foi assim que funcionou nos cemitérios, quem era tido como impuro não poderia ser sepultado em um cemitério cristão, católico e também depois protestante, por extensão. O solo é sagrado, então, colocar alguém que não está em situação de acordo com a igreja, esse aí iria profanar o solo sagrado. Já vemos aí, então, um problema histórico entre Calvino e a própria Igreja Católica que vai se acumulando. Bom, o retrato ao lado que coloquei para vocês faz parte de uma obra que está no Museu de Arte e d'Histoire de Genebra, na Suíça. Mostra para a gente aqui um Calvino de aspecto taciturno, um homem quase tímido, porém dotado de grande energia. Seus olhos aparecem para a gente fatigados pela vigília. Calvino dormia pouco, tinha barbas fartas, ombros curvados e sinais de envelhecimento precoce. Era comum, dentro da lógica do calvinismo, o rigorismo, uma certa busca de um ascetismo na sua vida. Então, vivia-se com privações. A vida aqui é local de sofrimento e se busca, assim, a salvação e a paz no outro mundo, no além, algo soterológico. Isso era muito comum para os calvinistas. Ele se casou em 1540 com Idelete de Bure, filha de um ex-anabatista radical. Os anabatistas negam o batismo das crianças. É uma questão teológica. Calvino, Lutero e Zwinglio, que já veremos aqui, não negam o batismo de crianças. Bom, ele teve um filho que faleceu
com apenas 15 dias de vida. Então, ele basicamente viveu sem filhos. E logo também ficou viúvo. Em 1549, sua esposa faleceu. E aí, Calvino dedicou toda a sua vida, o que lhe restou de tempo, para a reforma protestante. Dizia João Calvino, aspas, tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Isso é bem dentro da lógica do calvinismo e do puritanismo, como ele será chamado na Inglaterra, veremos aqui ainda. Vamos falar um pouco agora da própria reforma de João Calvino. Calvino aderiu às ideias protestantes, ele estudou e conheceu a obra de Martinho Lutero e se encantou também com ela, mas não vai seguir Lutero ipsen listen, vai fazer a sua leitura, a sua interpretação também com a sua reforma, inspirado em Lutero, não copiando Lutero. Calvino foi considerado um herege, herege é quem nega um dogma da igreja, e por isso foi perseguido pelas autoridades católicas da França. Em 1534, Calvino, de origem francesa, fugiu para a Suíça, onde suas ideias irão prosperar. Lá, o movimento reformista já havia se iniciado com Ulrich Zwinglio, que é um alemão que chegou também lá antes de Calvino. Calvino e Zwinglio não se conheceram pessoalmente, porém, as ideias de Zwinglio influenciaram o calvinismo. Vejamos um pouco agora como funciona a ética calvinista. Ela se fundamenta, primeiramente, na ideia e na teologia, na teoria da predestinação. Vejamos aqui. Deus sabe quem de nós será salvo e quem não será salvo, mas o homem pode saber, pelo seu sucesso na sua vida material, quem Deus escolheu para a salvação e quem está condenado à danação. Vejamos aqui. Em 1536, Calvino publicou sua principal obra, Instituição da Religião Cristã, na qual afirmava que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno. Na doutrina protestante, não existe purgatório, então o purgatório também é retirado, o que para a Igreja Católica é uma heresia, mas isso é retirado do pensamento protestante. Ele explicava que Deus tinha eleito algumas pessoas para serem salvas, enquanto outras, uma grande maioria, seria condenada à maldição eterna, iria queimar no fogo, no enxofre do inferno. Não se esqueçam, a doutrina calvinista é extremamente rigorosa e aqui não vamos fugir dessa realidade. De 1541 até 1560, Calvino foi o governador absoluto da cidade suíça de Genebra. Foi lá que ele se estabeleceu. Durante seu período, Genebra ficou submetida a um governo teocrático. Calvino mandava como Deus, podemos dizer assim, em Genebra, misturando princípios religiosos e políticos. A população de Genebra era controlada por severa vigilância moral calvinista. Sugiro que você, que aqui está, veja o filme ou leia o livro A Letra Escarlate, que mostra como era o calvinismo nos Estados Unidos no século XVII, um pouco depois de Calvino, implantado nos Estados Unidos o protestantismo calvinista puritano. Vamos adiante. Entre as atividades que eram condenadas na Suíça de Calvino estavam o jogo, não se pode jogar, o culto às imagens, uma acusação feita aos católicos, a dança, nada de dança para os calvinistas, o batismo de crianças com nomes não bíblicos, portanto, se o seu nome é bíblico, Isaac, Jacó, Abraão, Lucas, Pedro, pode. Se o seu nome não é bíblico, não pode, para homens e mulheres. Também
era proibido o uso de joias, era proibido também mendigar em Genebra e nas proximidades. Quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra a doutrina era duramente punido na Suíça calvinista. Muitos chegaram a ser condenados à morte, como o médico Miguel de Servet, um cientista que foi queimado vivo por negar o pecado original. Para Calvino e para os calvinistas, o pecado original tirou a graça do homem. O que sobra agora para o homem é o mal. Tudo de mal que o homem faz é por conta dele mesmo, inclusive por conta de sua concupiscência. O que há de bom é tudo graça de Deus. Do homem não pode sair coisas boas, diria a teologia rigorista, escrupulosa do calvinismo. A prosperidade econômica e a riqueza material foram interpretadas por Calvino e por seus seguidores, sobretudo por seus seguidores, como um sinal da salvação predestinada. Ora, então, se você empreende, se você é bem-sucedido, isso é um sinal claro de que Deus te escolheu para a salvação e, portanto, você pode ser salvo. Trabalhe, prospere. Isso depois também será interpretado na sociologia por Max Weber, que vai trabalhar a ética protestante e a lógica capitalista, inspirada em Calvino, que leva à prosperidade material e também ao sucesso do capitalismo. Vamos adiante. Assim, o calvinismo foi bem recebido, é claro, pela burguesia comercial do mundo moderno, que desejava uma ética religiosa que justificasse sua ambição material e o lucro máximo. Lembremos que a Igreja Católica condenava a usura, o empréstimo de dinheiro a juros e o lucro máximo também. Não era bem visto pela Igreja Católica. Correspondendo aos interesses da burguesia, o calvinismo difundiu-se, espalhou-se rapidamente pela Europa, na França, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda e chegou à América, sobretudo nos Estados Unidos, depois no Canadá e nas colônias inglesas e em outros lugares do mundo. Um detalhe importante: como são chamados os seguidores de Calvino em diferentes lugares do mundo? Isso é para decorar. Peço para vocês, sugiro que guardem suas memórias. Bom, quem segue João Calvino na França e na Suíça é chamado de huguenote, protestante, calvinista, huguenote. Quem segue João Calvino na Inglaterra, ficou muito famoso, é chamado de puritano. Vida simples, muito trabalho e amealhar riqueza material. Se você logra fazer bem isso, é sinal de que Deus te escolheu para a salvação. Na Escócia, serão chamados de presbiterianos, enquanto na Holanda serão chamados de protestantes mesmo. Coloco ao lado aqui o jovem mercador George Guise, de Hans Holbein, uma obra aí do século XVI, mostrando o mercador, o comerciante. Condenado pela Igreja Católica quando buscava o lucro exagerado, mas agora não pelo calvinismo, o que fez, repito, prosperar o calvinismo na Europa. Bom, como é de costume em nosso canal, vamos fazer uma questão de vestibular, dessa vez da PUC de São Paulo, aqui abordando o calvinismo. PUC de São Paulo. A doutrina calvinista estabelecia para seus adeptos uma vida regrada, disciplinada, dedicada ao trabalho, afastada do ócio, dos vícios e da ostentação. Esse código de conduta levou alguns autores a considerar esses princípios do calvinismo como fatores que favoreciam o processo de acumulação capitalista, em especial o sociólogo alemão Max Weber. Dentro dessa doutrina, apoiada uma interpretação particular da noção de onisciência divina, Deus sabe tudo, conforma-se a esse ideal de conduta. Não seria
o caminho para a salvação, mas seus resultados visíveis, que o homem pode perceber, o sucesso material, dariam ao eleito a confirmação do estado de graça. Vamos agora ao comando da questão. Esse código de conduta fundamentava-se no princípio doutrinário que pregava o quê, segundo o calvinismo? Letra A. A justificação pela fé, ou seja, a fé como meio de obtenção da graça e da salvação. Esse princípio é um princípio essencialmente luterano, de Martinho Lutero. Fé, mas aqui ele vai falar no trabalho para o sucesso material. Não está aqui contemplado nessa opção A. Letra B. A predestinação à salvação, ou seja, a ideia de que alguns já nascem escolhidos por Deus para serem salvos, estado impossível de ser modificado, ou seja, escanteia, tira de lado o livre-arbítrio, possível apenas de ser reconhecido pelos sinais presentes na vida dos eleitos. É isso aí que vimos nessa videoaula de hoje. A predestinação como um sinal de que Deus te escolheu ou não para a salvação ou para a danação. Opção correta é a letra B. Letra C. A salvação pelas obras. Isso é um princípio católico inspirado na carta de São Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 3. Ou seja, a redenção por um ato voluntário do indivíduo que deveria cumprir os mandamentos divinos, praticar a caridade, intensificar as orações e as peregrinações. Isso é um preceito católico e não é calvinista. Não é a letra C. Letra D. A vocação missionária. E a opção pelos pobres também não faz parte da teologia calvinista. Isso tem mais a ver com uma teologia católica ligada à teologia da libertação, que é um movimento mais recente da Igreja Católica. Ou seja, a missão de pregar o evangelho e difundir a doutrina, especialmente entre aqueles que se achavam destituídos das riquezas terrenas. Isso é teologia católica, mais uma teologia à esquerda da Igreja Católica, da teologia da libertação. Repito para vocês. Letra E. A valorização do ascetismo. O ascetismo seria a separação do mundo, se separar, o mundo é pecado, sofrimento, dor. Então, o mundo é lugar de pecado, de busca da luxúria, de bens materiais. Sai disso um pouquinho. Bom, a flagelação do corpo e a negação da posse de riquezas materiais, como meios de alcançar a graça divina, afastando da mente e da alma aquilo que seria considerado tentação da carne. Não é isso, embora dentro da Igreja Católica, o jansenismo, que tinha inspiração no calvinismo, atentasse para esse aspecto teológico. Mas não é o caso aqui do calvinismo. Então, a opção correta é a letra B, a predestinação para a salvação. Alguns foram eleitos e serão salvos. A grande massa, não. Bom, para essa videoaula de hoje, usei os seguintes livros. O livro didático, do Gilberto Cotrim, História para o Ensino Médio, Brasil e Geral. Também usei outro livro didático, Vai em Faz e Outros, História, esse aqui da editora Saraiva, uma boa obra, e usei um livro acadêmico, O Pecado e o Medo, de Jean Delimot, um historiador francês, em 2 volumes, que estou lendo agora no meu mestrado na PUC, uma excelente obra. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Agradeço a todos e todas que estiveram comigo até aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima aula aqui em Aprendendo a Filosofar. Tchau, tchau.